Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de relatos dos pacientes. E o dessa noite vem lá do Mato Grosso do Sul e é do paciente Gabriel Malta. Desde já eu agradeço muito por ter mandado. Gabriel hoje tem 16 anos. E na infância morava em uma chácara na cidade de Glória de Dourados, que pelo visto é uma dessas cidades encantadas. E justamente por isso estava até que bem acostumado a manifestações sobrenaturais. Redemoinhos se formavam nas plantações, os cavalos sempre estavam assustados e com crinas e rabos trançados ou embaraçados. Bom, a gente sabe bem quem que adora fazer isso, né? E o pai do Gabriel também sabia. Pelos acontecimentos, não eram só sacis que habitavam o lugar, porque havia também histórias de lobisomens, que se confirmaram depois de um bezerrinho ter sido encontrado morto, com marcas de garras grandes. Só lembrando que quem mora em área rural está cansado de saber como são as marcas de garras de onça. E bom, se eles dizem que não foi onça, eu com certeza acredito neles. Existe inclusive na cidade uma história sobre a igreja que foi atingida por um incêndio misterioso. Só deu para descobrir que o fogo começou no interior dela, mas não o que causou. Tudo foi destruído pelo fogo, menos um armário trancado, que continua trancado e não foi sequer chamuscado. Dizem que ninguém tem coragem de abrir para ver o que tem dentro dele. Então, como eu disse com isso tudo, Gabriel já estava acostumado. Eram os seres do lugar. Já estavam ali bem antes de qualquer ser humano aparecer. Quem vivia lá mesmo com medo, convivia e respeitava. E tinha também aqueles que não tinham medo nenhum. Mas quando a assombração sai do mato e vem para a casa da gente, aí é melhor ficar atento. E com o Gabriel aconteceu isso. Na época em que aconteceu, ele estava com 7 anos. E a razão do medo dele e da irmã era uma boneca. Mais uma vez, uma boneca tocando terror. A irmã mais velha tinha uma boneca daquelas grandes, aquelas bonecas feias, do tamanho de uma criança, com vestidinho de fada. A menina nunca gostou de boneca, e aquela não colaborava nem um pouco para mudar isso. E não era só eles não. Ninguém da família gostava. A boneca passava uma impressão ruim, chegava a dar medo mesmo. Então resolveram deixá-la em um quarto que servia para guardar coisas. O problema é que sempre que alguém precisava entrar no quarto para pegar alguma coisa, não tinha jeito. Os olhos já iam direto para a boneca, que parecia sempre estar em posição diferente. Ou era a cabeça virada para o outro lado, um braço levantado, não importa, sempre estava diferente da última vez. Batia um medo, mas poderia ter sido alguém que mexeu nela. Então é melhor deixar para lá. Mas as coisas ficaram um pouquinho mais assustadoras em uma noite de temporal. Daqueles, de borrar as calças, com raio, trovão, vento, tudo que se tem direito. Para piorar, sempre caíam raios no corredor. Isso mesmo, dentro de casa, no mesmo lugar. O Gabriel acha que o motivo disso seriam as telhas transparentes. Pode ser. E se até eu ficaria com medo disso, imagina uma criança de 7 anos. Abriu a porta do quarto e esperou um pouco para poder passar pelo corredor sem ser atingido e correr até o quarto dos pais. Ficou olhando e tomando coragem. Quando viu que tinha alguma coisa no corredor, a escuridão não deixava saber o que era, mas tinha, com certeza, alguma coisa ali. Foi quando outro relâmpago clareou tudo que ele conseguiu ver que era o diabo da boneca que estava ali, paradinha, no meio do corredor. Claro que o Gabriel gritou pela mãe, que apareceu correndo. Ele contou o que tinha visto. Sua mãe pegou uma lanterna e juntos foram pelo corredor, no quarto dele, mas já não tinha mais nada. Podia ser um pesadelo. Então a mãe do Gabriel o levou até o quartinho das tralhas e a boneca estava lá.
só que em uma posição totalmente diferente da que estava antes. A mãe disse a ele que foi só um sonho, coisas que o medo coloca na cabeça da gente. Mas no fundo eu acho que ela disse aquilo só mesmo para tranquilizar o filho, porque também devia estar com muito medo e sabia que não era só imaginação. Mesmo com o passar do tempo e tentando não dar muita atenção àquilo, sempre que entravam no tal quarto, a boneca estava numa posição diferente. Já com 9 para 10 anos, Gabriel mudou-se com a família para Campo Grande e junto com o resto da mudança, também foi a boneca. E o sossego durou pouco. Era uma manhã e Gabriel estava na nova casa com a irmã e a priminha, enquanto sua mãe foi ao mercado. Eles estavam jogando videogame no quarto, no segundo andar do sobrado, e ele desceu as escadas para tomar água. Foi quando levou um susto enorme com a boneca caindo bem em frente a ele. E ela deveria estar bem guardadinha embaixo da escada. Com um grito, a irmã dele correu e também viu a boneca no chão. Com isso, as crianças passaram boa parte da manhã no quarto, até que a mãe deles voltasse e aí contaram tudo. Só que a boneca tinha aprontado de novo, porque quando a mãe foi olhar, ela estava do mesmo jeito de sempre, encostada e bem quietinha, embaixo da escada. Depois disso, nenhuma outra manifestação ocorreu, e seja lá o que for que essa boneca carregue, foi embora, ou só está adormecido. É um caso típico de objeto assombrado, não amaldiçoado e muito menos possuído. Eu sempre gosto de deixar claro que objetos jamais são possuídos. Isso só acontece com as pessoas. E pelo jeito tudo isso tem a ver com a área onde o Gabriel e a família moravam na chácara. Está claro que aquele lugar era ponto frequente de manifestações. Pode ser pelo tipo de terreno, pode ser porque tem água no subsolo, ou até mesmo concentração de cristais, urânio, não se sabe. Parece também que a região tem um índice alto de queda de raios. E a gente sabe que raios são eletricidade, e eletricidade é condutora de espíritos. Talvez a chácara esteja no ponto dos pontos, por isso os raios caíam mesmo dentro de casa e sempre no mesmo lugar, o que alimentava a atividade sobrenatural e paranormal da casa. E isso tudo pode ter canalizado na boneca. As manifestações pararam, e isso é um sinal de que o que assombrava a boneca ficou na casa, lá na chácara, e o restinho dessa energia foi com eles para outra cidade e depois se dissipou. Mas, como eu disse antes, também pode estar só adormecido. Então, o melhor a fazer seria dar as contas para essa boneca, levá-la para um lugar bem longe, onde ninguém mais possa encontrá-la. Quem quiser mandar relatos, eu quero muito contar a sua história. É só me procurar nas páginas que ficam na descrição ou no meu perfil. Logo eu volto com mais relatos dos pacientes. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.